O nosso versículo chave é: viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Estamos estudando este assunto, a segunda vinda de Cristo, para a gente conhecer os principais fatos que acontecerão em ocasião deste evento da segunda vinda de Cristo. Já falamos aqui, o primeiro tópico foi o rei está voltando, né? O segundo tópico nós falamos Satanás é preso, e agora o terceiro tópico, Satanás é solto e derrotado. Satanás é solto e derrotado. Vamos ler primeiramente o livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, versículos de 7 a 10. Ok, então aqui a passagem que revela que Satanás vai ser solto após ele ter sido amarrado por quanto tempo? 1000 anos. Ele agora não está amarrado, ele só vai estar amarrado neste tempo aqui de 1000 anos. Depois, o Senhor vai soltar. Veja que tudo o diabo faz, mas Deus está no controle. Mas se ele está ativo no planeta Terra, que será de nós? Que será de nós? Para que ficar com medo? A Bíblia diz que se Deus é por nós, a Bíblia diz: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. É só a gente exercer a autoridade no nome de Jesus. Quando por exemplo, eu estava criança, né, na escola, os meninos sofrem bullying, né? Toda criança sofre bullying, né? Abuso, né? Aí se chega aquele que se diz valentão e fica abusando aquele que está quieto, e aquela criança, ao ser provocada, fica assim, com medo, né? O que é que o dito valentão faz? Se aproveita, né? E continua abusando, né? Mas, por exemplo, chega um e diz assim: tá com medo? Aí ele baixa a cabeça, tá com medo mesmo, aí recebe um bufetão. Mas se ele diz com medo, não, qual é o problema? Encara. Uma das coisas que tem que fazer com o inimigo, olhar nos olhos, porque o inimigo, quando chega e a gente baixa a cabeça, a gente está dando um sinal para ele que ele pode agir como ele quiser. Mas se nós levantar a cabeça, é assim que o ladrão ataca na rua. Ele fica olhando. Quando eu subo aqui, eu vejo os meliantes. Ele fica um lado da barraca e o outro do outro, parecendo que está esperando o ônibus chegar. Na verdade é ladrão, esperando alguém passar distraído com o celular para ele bafar e descer aqui e correr. Aí você fica assim olhando e passa por ele, mostrando que você está vendo ele. Mas quando a gente fica assim, andando assim, parecendo, venha me pegar, leve o que é meu. Aí ele chega, desperta, olha, aquele ali é bobo. Aquele ali é presa fácil. Mas se vê alguém atento, alguém esperto, ele tem receio de atacar. A vida espiritual também é assim. A Bíblia diz: vigie, né? Fique atento, como as serpentes, fique atento. Não é para a gente ficar distraído. Eu sou um crente. Não, você vai para onde? Eu vou ali resolver o problema. Já orou?
Antes de sair de casa, não tive tempo. Aí que é o problema. Sai de casa, não se preocupa, é por isso que muitas vezes a pessoa fica pensando, porque Deus não me livrou. Ou Deus saiu da frente, a gente tira Deus da frente dos nossos negócios, dos nossos propósitos. A gente não quer saber dele. A gente faz o aniversário, não faz oração, não cita o nome de Jesus. Quer dizer, Deus não está na vida, não está no lar, não está no casamento. E depois que acontecem os problemas, ai meu Deus, me ajude. Mas por que não tomou uma atitude antes? De buscar a Deus. Um momento, pouco que seja, mas com fé, poderá nos livrar de muitos males, porque a Bíblia diz que a oração do justo, se a gente sabe disso, por que desprezar? Não que a gente seja Deus, mas o Senhor, Ele contempla a oração do justo e protege. A gente nunca sabe o que vai acontecer na estrada, no caminho, na saída de casa, no atravessar a rua. Eu me lembro de uma parenta nossa que morava ali perto de Alagoinhas. Jacinta, irmã Jacinta, era nossa parenta. Aí a gente passou uns dias lá, no lugar perto de Alagoinha, como é Aramari. Aí eu fiquei reparando, ela cuidando dos afazeres em casa, e ela, antes de sair, botar o pé na rua, ela sempre tinha o costume de orar. Teve uma vez que ela estava tão agoniando, apressada, que ela voltou. Voltou logo. Aí, porque voltou, e meu Deus, esqueci de orar. Dobrou o joelho e orou. Esperta ela, é assim que tem que ser. Não, já está abençoado. Olha a vida de displicência. Mas aquele que está na guerra sabe que não pode dar lugar ao maligno. Então Deus é por nós, Deus é conosco. Então nós temos que cooperar com o Senhor, não ficar distraído em momento algum, mas estar atento, orando, buscando a Deus. Aleluia. Nesse momento que a gente está usando máscara, até tem uma coisa boa, que ninguém vê o que você está falando. Porque a gente não vai conversando com Deus. Eu faço isso, boto a máscara, eu vou ali, ó. Ninguém está me vendo e eu estou aqui conversando com Deus, né? Aleluia, aleluia. Pedindo a Ele direção, proteção, orando ao Senhor, porque eu não sei de onde é que pode vir a situação ruim. Então, antes que o mal cresça, corta-se a cabeça. Então nós não podemos andar distraídos neste mundo, nós temos que estar atento, porque o inimigo, ele está ativo. A Bíblia diz que ele vai ser amarrado durante 1000 anos, nesse período de 1000 anos, será um tempo de paz. A Bíblia diz que será um tempo que não haverá guerra, mas o maligno precisa ser punido. Ele está, mas o que é que o Senhor vai fazer? Vai soltar ele. Eita, vai soltar. E agora? Tem um bocado de bandido solto aí. Sabe qual é a desculpa? Por causa do Covid. Mas não disse para todo mundo ficar em casa? A casa do meliante é na prisão. Aí solta os bandidos, e não é poucos não, todos eles aproveitaram dessa brecha para sair. É a chamada bandidolatria. Sabe o que é bandidolatria? Idolatria é bandido. Todo mundo solto. E a gente, à mercê dessa situação, né? Isso decidido pela Suprema Corte, viu?
dizendo que não pode a polícia subir no morro, não pode não, por causa do Covid. E eles lá fazendo e acontecendo, fazendo festa, rifle na mão, e a população coitada, pedindo clemência e ajuda. Já pensou que quer viver num lugar desse? Onde quem manda não é Estado, mas a facção criminosa na cara assim, ó, e todas as coisas que chegam lá na base do roubo, né? A carne que chega lá, o leite, é roubo de carga, rouba as estradas para abastecer, porque lá não pode ir. Correio não pode ir lá, é outro Brasil. Aí então a Suprema Corte diz para a polícia não subir lá, por causa da Covid. E a gente, né, fica assim, meu Deus, quem nos salvará? Quem nos salvará? Mas Satanás vai ser solto, mas não é para a gente ficar apavorado não, porque Deus está no controle. Vamos andar com Deus, viver com Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele vai ser solto. Mas isso significa que Deus está dizendo assim, Satanás é mais forte do que eu não aguento prender ele, então eu vou soltar ele, vou soltar, para ele continuar aí fazendo, acontecendo. Mas ele vai ser solto, com que objetivo o Senhor vai fazer isso? Enquanto está sendo proibido, tudo fica quieto, né? Tudo fica quieto. A Bíblia diz que importa que haja heresias no meio da igreja. Para quê? Porque Deus permite isso. A Bíblia responde assim, para que se manifeste aquele que realmente é de Deus. Então, no momento que está tudo proibido, todo mundo fica preso, fica amarrado, não pode, mas depois que solta, aí vai se manifestar, e aí vai ser conhecido por todos, quem é quem. Aí vai ser manifestado para que todo mundo veja quem é de Deus e quem não é. E neste momento o Senhor vai permitir isso, porque Satanás precisa ser vencido, destruído para sempre. Para sempre. Acabando-se os 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Ele não estava enganando as nações por esse período, porque ele estava preso, né, amarrado. Aí ele vai ser solto. E as nações serão enganadas, ou seja, as pessoas nas suas nações não estavam fazendo mal, porque havia algo que não permitia o Senhor. Mas agora, Satanás enganando, estes que não se converteram, eles vão demonstrar o que na verdade eles são, filhos do diabo. Aí eles vão se deixar enganar também por Satanás, que estão sobre os 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, para juntar na batalha. Então essa gente aí vai se ajuntar para a batalha, e subirão sobre a largura da terra, cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Que cidade amada é essa, irmãos? A cidade amada, Jerusalém. Vai cercar, por que Jerusalém? Porque lá será a capital do mundo. Jesus estará lá, né, com o seu povo, determinando as ordens para todo mundo. E aí então, quando Satanás for solto, ele vai enganar as nações, vai sair para enganar o Brasil, a Argentina, a Europa. Aí esse povo todo, da ONU, né, dos países, vão se juntar num só exército e vai
não queremos mais o domínio do Senhor. Aí eles vão se ajuntar. Por causa do quê? Da motivação satânica. Eles vão vão enganados. Aí vem. Subirão sobre a largura da terra, cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas o que vai acontecer? O fogo do céu, fogo de Deus, né? Vai descer e vai fazer o quê? Vai devorar os inimigos. Por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós somos cercados por coisas mais fortes do que a gente pode suportar, o que é que Deus faz? Ele intervém. Ele ordena os seus anjos. Ele é a nossa defesa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Casa cercada, a vida cercada, desenganado. E agora, o que é que tem que fazer? Exercer a fé. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem do presidente, do governador, do prefeito? De onde vem o socorro? Fez o céu e a terra. Aí ele vai mandar o fogo, ó, e vai destruir os inimigos. Aleluia. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados por uma semana, né? Por um mês, né? Mas tem um segmento religioso, diz aí que Deus é bom, que não vai permitir que isso aconteça assim não, para todo sempre. Que vai ser assim um julgamento tipo, exterminou, não existe mais. E não vai ser assim não. E não vai ser desse jeito. A Bíblia é que está dizendo aqui, que vai ser atormentado para todo o sempre. Assim como aqueles que estarão com o Senhor vão viver na glória de Deus para todo sempre, os perdidos e condenados vão viver no tormento para sempre. E isso nos leva ao quê? Enquanto nós temos tempo e temos vida, o que é que a gente tem que fazer? Onde eu quero estar futuramente, para todo sempre, na eternidade? O que é que eu vou fazer? O que é que eu prefiro? O que é que eu decido? Aí a palavra do Senhor diz: quem ganha a sua vida aqui, no pecado, na iniquidade, na mentira, vai perder a eternidade com Deus. Mas a lição aí está dizendo: vemos aqui um último suspiro do mal. Após completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto. E no último intento contra Deus, arregimentará do meio das nações pessoas para pelejarem nesta última batalha. Vocês lembram como a Bíblia chama o nome desta batalha? Armagedon. A batalha do Armagedon. Mais uma vez o Senhor julgará o mal e definitivamente destruirá todos os seus inimigos, lançando o diabo para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não somente a besta, como também o falso profeta. É o versículo 10, Apocalipse 20, versículo 10. Então Deus é amor, mas também Deus é justiça. Então Satanás e os seus demônios já estão condenados, não tem mais como se arrepender, como que blasfemaram contra o Espírito de Deus, não tem perdão, e eles sabem disso. Enquanto eles não chegam a este tempo, eles ficam aí, né, fazendo maldade, enganando, né, fazendo um bocado de atrocidade, mas isso vai ter um fim. Alguma dúvida até aqui? Vocês têm alguma dúvida?
uma pergunta. Está tudo entendido aí? Compreendido? O segundo parágrafo diz: esta situação nos revela a total impossibilidade de o diabo ter uma chance de arrependimento, como alguns acreditam. Tem gente que acredita que Satanás vai ter chance de se arrepender. Quem tem chance de se arrepender? Eu e você. Se confessar e deixar, a Bíblia diz que a gente alcança o quê? Quando a gente abandona o pecado, alcança o quê? E Deus nos poupa. Não porque nós merecemos, mas a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Ele então nos purifica, nos perdoa, graças a Deus. Mas isso não é para que a pessoa, eu e você, fique mal acostumado e assim, não, eu vou continuar porque Deus é bonzinho e eu vou ter um bocado de chance de me arrepender e tal. Aí semana que vem eu me santifico. Deixa chegar sexta-feira santa, chegar Natal, que eu peço perdão à mãinha, paiinho, e aí eu vou levando minha vida. Não. O Senhor diz que não se agrada de voto de tolo. Não. Com Deus não se brinca. O Senhor falou para aquela mulher mundana: eu também não vou condenar você. Agora, você tem que tomar atitude. Siga a sua vida e não queira mais viver nessa situação. Vá e não peque mais. Não peque mais. Para que não aconteça o quê? Aquilo que Jesus falou? Coisa pior. Ora, se a gente ia ser destruído, definitivamente, separado de Deus eternamente, o Senhor nos deu uma chance para que a gente pudesse se arrepender, confessar. Aí o Senhor vem, perdoa, lança do mal do esquecimento. O que é que a gente tem que fazer agora? Depois deste perdão, o que é que a gente tem que fazer? Essa obediência é só porque eu vou obedecer, porque eu não quero ir para o inferno. É esse pensamento que a gente tem que ter. Eu vou obedecer só porque eu não quero ir para o inferno. É assim? A natureza agora, uma nova natureza, nascido de novo, não tem mais prazer em viver no pecado. Eu me lembro que quando minha mãe abandonou o tabagismo, ela fumava uma carteira de cigarro, ela tinha tanta repugnância que até uma fumaça de longe de cigarro ela repugnava ela. Então, quando a gente nasce de novo, a gente repugna o pecado. Não tem mais prazer em andar como antes. Quem mentia, vivia na mentira, não gosta de mentir. Não, fica constrangido. Não gosta de mentir. Quem vivia na fofoca, não quer mais saber disso. Quem andava fazendo coisa errada, falcatrua, assinando documento errado, buscando fazer, não quer mais. Não porque o Senhor está enviando anjo, metendo medo, como meteu ali aquele que a mula falou com ele, Balaão, né? Não, é porque não precisa isso de igreja está proibindo, o pastor está proibindo. Não, é dele mesmo, dela mesma, ela não quer mais, não aceita, rejeita, não quer, porque a sua vida mudou. Agora, ele e ela pertencem a Jesus. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ser coniventes com as obras infrutuosas das trevas. E neste assunto, aparecem pessoas até da nossa intimidade e quer fazer coisa errada, quer fazer lance errado, fazer coisa que não é certa. E aí nesse bolo que tem de crente, infelizmente, fazendo coisa errada, buscando facilidade,
documento errado, mentindo, o que tem, até pastor, para construir sua igreja. Dessas eleições aí, muita gente aí querendo o quê? Emprego para seu filho, emprego para sua neta, favorecimento. Aí fica nesse vício, né? Esse vício de interesses estranhos, de falcatrua, de mentira, essa coisa toda. Mas aquele que se converte a Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida, ele pode por não saber, o acidente, até a Bíblia diz que se por acidente, se pecar, não é para pensar assim, poxa, eu errei, e agora? Perdi a salvação, não tem mais jeito. A Bíblia diz, olha, que a gente tem um advogado, aonde? É ali no fórum? Onde é que está esse advogado? Tem uma canção que diz assim, meu advogado, não é? É o Senhor Jesus, o advogado dos advogados. Esse é o significado do Espírito Santo, Espírito de Deus. É o Paracletos, o advogado, estará convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, ele vai enviar outro Consolador, que fique convosco para sempre. Estou com vocês até a consumação dos séculos. Está ao nosso redor, está em nós, ao nosso lado, para nos defender das astutas ciladas de Satã. E quando nós nos vemos em situação difícil, aí a gente lembra que a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de quê? Porque quando a gente ainda habita nesse corpo, né, corruptível, ou seja, sujeito a falhas, fraquezas, mas o Espírito de Deus que está em nós, imediatamente, quando nós erramos, falamos alguma coisa que não devia, aí o Espírito de Deus diz assim, volte e peça perdão à sua mãe, peça perdão ao seu marido, peça perdão à sua esposa, peça perdão ao seu filho, peça perdão ao seu vizinho, você falou aquele negócio, isso não é coisa de cristão, volte, se reconcilie, repare esse erro aí que você fez, né? Por isso que está escrito na Bíblia, é o sinal de uma conversão, que aquele que cobrava impostos, disse assim, se eu tenho defraudado alguém, eu quero ressarcir ele, de que maneira? 4 vezes mais. Então ele demonstra que ele mudou, ele não quer mais viver. Ó. Ele tem um desejo o quê? De reparar o dano. Quando a gente se converte é assim, não fica contente. Porque tem gente aí que chega até matar a pessoa e quando... diante até de provas, porque tem coisas que ninguém vê, mas quando tem alguém filmando, tem a testemunha, e foi uma coisa mesmo investigada, e é um fato, e a pessoa fica na cara dura, não foi eu. Mas canta bonito, prega bonito, né? A aparência, né? Que já está lá, né, no nível espiritual, mentindo, na cara dura, cinicamente. Aí a gente vai dizer, não, ela é salva porque fala bonito, conhece a Bíblia de capa a capa, tem vários títulos. Ah, você viu o ministério dele, o ministério dela, como é, e tal, aquela coisa toda. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange, falando assim em nós, olha, fala a verdade, se humilhe, peça desculpas, sofra o dano. Isso não é coisa de cristão. Aí não é porque alguém fica nos oprimindo, nos forçando, não, enquanto nós não tomar essa atitude, a gente não vai dormir. Não adianta tomar remédio para insônia, comprimido, faça o que Deus está mandando fazer.
O salmista disse, enquanto ele não procurou se portar como homem de Deus, ele disse que se sentia até os ossos deles envelhecer. Mas quando ele resolveu, não quero mais me comprometer com estas coisas, ele sente o quê? Alívio. Aí ele ouviu alguém passar por ele, fazer um convite, aí ele compôs aquele salmo que diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele estava com saudade de ir ao templo. Ele via as pessoas indo, caminhando, mas por que ele não podia ir? Por causa do pecado, adultério e homicídio. Se ele fosse à casa do Senhor sem arrependimento, o que ia acontecer com ele? Ia passar vergonha. Ali, todo mundo apontando. Olha ele ali, fez isso, aconteceu, e pá, agora está aqui com a cara de sem vergonha, e pá. Mas ele ficou ali, humilhado, ele chorou, ele sofreu. E quando ele estava naquele estado, para a gente entender que o pecado na vida do crente não é porque ele quer viver no pecado, mas porque existem falhas na nossa vida. Todos nós somos, eu, você, todo ser humano, se a gente parar, a gente vai ver erros. Se eu aponto para você, você aponta para mim, nós vamos descobrir falhas, porque ainda nós estamos vivendo neste mundo, não é? Mas a gente está procurando crescer na graça e no conhecimento do Senhor, até chegar à estatura de varão perfeito. À medida de Cristo, aí o Senhor vai ordenar o anjo tocar a trombeta e nos tirar daqui. A noiva, quem se casou aqui com vestidos de noiva aqui? Levante a mão. Vocês se lembram que quando isso aconteceu, os preparativos, quanto tempo durou, né? Para deixar tudo pronto, tudo bonitinho, tudo no seu lugar. E vocês precisaram de ajuda para deixar tudo bonito? Precisou de ajuda, né? O vestido limpo, né? As coisas. Vocês cuidaram da aparência? Foi de qualquer jeito? Houve uma preocupação, né? Preocupação salutar. Não uma preocupação exagerada, mas uma preocupação boa. Deixar tudo bem, tudo no seu lugar, a roupa, né? As pessoas que ajudaram a fazer o cabelo. Aí quando vocês apontaram na porta do lugar do casamento, o que foi que as pessoas fizeram que estavam no recinto? Se levantaram, né? Para honrar a entrada da noiva, da expectativa. Aí vem a noiva, aí canta aquela música, aí todo mundo também preparado para este momento. A gente foi de qualquer jeito, foi de bermuda, roupa rasgada, roupa suja, a gente botou perfume, foi? E parecia que a gente que ia casar também, né? Mas é porque a gente não queria ficar como assim, destoando, né? Mas é que ele queria estar identificado com aquele momento abençoado, momento de glória, de prazer, aleluia. Aí quando a noiva chega, todo mundo na expectativa. E aí o que é que diz? Os comentários das pessoas falando uma para a outra. Qual é os comentários? Como está linda, como está bonita. E aí a noiva, ao chegar, entrar, o que foi que a emoção que ela sente? Chora de alegria, né? Isso faz também com que as pessoas sintam também o quê? A mesma emoção, né? Não é prazeroso isso? É isso que vai acontecer com a igreja do Senhor. Quando ele vier para arrebatar o seu povo, aí vem o noivo. E a gente tem que estar pronto
preparado para subir com o Senhor. Aleluia! O diabo está condenado, não tem arrependimento. Se vocês encontrarem por aí uma filosofia, uma religião que está ensinando que ainda há chance para Satanás e os seus demônios, olhe, fique esperto, viu? Não está ensinado isso no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não. O diabo e os seus demônios já estão condenados para sempre, não tem chance mais. O caráter do diabo é totalmente maligno, e mesmo tendo um bom tempo para pensar naquilo que fez, que tempo foi antes dele ser solto? Quanto tempo? 1000 anos. A Bíblia diz que a nossa vida é um conto ligeiro, que quando a gente passa de 70 anos é o quê? A gente vê que hoje os mais jovens estão tendo problema de saúde de pessoa idosa. Não é? Então, quando se passar de 70 é lucro, o que vier de 70 é lucro. É a nossa vida. Agora veja, 1000 anos. Diz que alguém já disse assim, se um homem, ele não decide em um dia, ele não vai decidir nunca mais. Então, quando eu falei para a Clarice que queria casar com ela, eu decidi num dia, é hoje. Aí diz, olha, você quer? Vou falar com meu pai e minha mãe, decisão, é hoje. Você não decide num dia, você não decide nunca mais. Então o pecado é assim, ó, decida hoje. Não tem a canção que diz assim, ó, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, porque a gente não sabe se daqui a alguns instantes a gente ainda está respirando. Para morrer basta estar vivo. Eu sempre digo, isto é uma coisa que acontece com todo quem está doente, quem não está doente, quem se apresenta forte. Quantas vezes a gente vê acontecer? Mas quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Enquanto há vida, há esperança. Mas depois, tem alguma chance? Pastor, eu quero que você ore por esta pessoa que faleceu. Orar pela pessoa que faleceu? Porque esta pessoa que faleceu era uma pessoa tão boa, papapá, aquela coisa toda. Mas o que a Bíblia diz? Que depois da morte segue o quê? Não tem mais. Aqui agora é o momento de interceder, de pedir, de orar. Mas depois, há aqueles que têm chance ainda de, nos últimos momentos da vida, respirar, tomar decisão. Na Bíblia tem um exemplo de uma pessoa que estava morrendo e aproveitou a chance. Você lembra? O ladrão. O ladrão aproveitou aquele momento que estava morrendo e entregou a sua vida a Jesus, quando ele disse, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E que foi a resposta de Jesus para o ladrão. Claro que isso não deve ser desculpa para aquelas pessoas, eu vou continuar pecando, quando chegar o último momento na minha vida, eu peço perdão a Jesus e fica tudo bem. Tem gente que pensa assim, né? Mas tem pessoas que não tem nem como dizer, já fui. Tem um caso que eu já contei aqui para vocês, que um filho de pastor desviou-se do evangelho, e aí ele pegou a moto, que aconteceu um acidente com ele. Ele foi se parar debaixo do ônibus. E aí foi parar para ver o que aconteceu, estava ele lá, todo daquele jeito, né? Mas ele ainda estava respirando. Aí subiu um passageiro e disse assim, tem algum crente aqui? Porque ele está pedindo para ir lá ver ele. Aí desceu alguém, crente,
E foi lá, se aproximou dele. Aí ele disse assim: olha, eu sou filho de pastor, sou desviado do evangelho. Você pode orar aqui comigo que eu quero me reconciliar com Deus. Aí lá o irmão orou com ele, ele se reconciliou com Deus, pediu perdão. Ainda bem, né? Dos males, o menor. Mas aquela pessoa que não chega nem a ter essa chance de pedir socorro. Quantos estão assim pensando, vai empurrando, né? Vai levando a vida. Não, minha mãe está orando por mim, meu tio, meu marido, meu filho está orando, eu sei que ele está orando por mim. Olha, leve meu nome lá para a igreja, para o pastor orar por mim, tudo bem. Vamos orar, vamos pedir, isso deve nós fazer uns pelos outros, mas você também tem que tomar atitude, né? Porque quem salva, quem é que salva? Jesus, não é oração de A nem de B que salva, isso coopera, mas a pessoa tem que decidir, decidir-se, enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto há esperança, porque a gente não sabe, a Bíblia diz que nós não sabemos a que hora o Senhor virá, pode ser agora, pode ser de noite, pode ser na madrugada, mas a Bíblia está dizendo, nos ensinando, que isto é a qualquer momento, desde o tempo que Jesus, ele voltou para a sua glória, de lá para cá, a qualquer momento, o que ele disse que ia acontecer vai se cumprir. E esses tempos agora, nós estamos vivendo esses tempos que a gente lê a Bíblia, ouve os noticiários e está tudo realmente casando. A Bíblia tem razão, o que a Bíblia falou está se cumprindo. Isso nos leva ao quê? A fazer o quê? A andar de maneira distraída, de qualquer maneira, vivendo como idólatra, confiado em quê? Confiado na religião, confiado na oração desse ou daquele. E o que é que eu estou fazendo? Qual é a minha atitude, a minha disposição? Aí a Bíblia diz que o Senhor não vai deixar de atender aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, depressa, ou seja, Deus não chega atrasado. No tempo dele, a Bíblia diz assim: humilhe-se diante da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Mas nós temos que entender que a hora que as coisas vão acontecer, a gente não sabe. Aí a Bíblia diz que Ele vai fazer assim, Ele faz isso, mas há uma pergunta: quando Ele vier, achará fé na terra? Como está dito, né? Como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Qual era o problema daquela geração? Que eles davam prioridade aos seus próprios interesses. Ou seja, diante do convite do Senhor, o que é que se dizia? Não posso ir, porque tenho que cuidar do casamento, tenho que cuidar do gado. Não tem um bocado de gente assim? Não tenho tempo. Ou seja, a prioridade dessa pessoa é Deus? Deus está dizendo assim: fique 24 horas na igreja. Se puder, você mora na igreja. Deus está falando isso? Não. E é até pecado quando a Bíblia diz que quem não cuida dos seus e da sua família é o quê? É pior do que o infiel, negou a fé. Então a gente trabalha, a gente estuda, faz um bocado de coisa. Mas a orientação é 1 Coríntios 10:31. Faça tudo para a glória de Deus. Vá passear, vá viajar, vá comer num restaurante, vá fazer alguma coisa que é de boa fama, algum louvor, alguma virtude, vá. Somos livres. O crente não é impedido de usufruir, né? De desfrutar de coisas boas, salutares. Nós precisamos disso.
Nós não somos nova criatura para ficar enterrado aqui entre quatro paredes. Existe muita coisa para se fazer e que é para a glória de Deus. Mas estas coisas não devem ser prioridade. A Bíblia diz, buscai primeiro. Por isso que hoje é que dia da semana? É o segundo ou terceiro? Primeiro dia, domingo, dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor, domingo? Por quê? No primeiro dia da semana, o Senhor se levantou dentre os mortos. De lá para cá, a igreja respeita muito este dia. O dia do Senhor. Mas hoje, o que é que está acontecendo? O dia de domingo ficou um dia vulgar. Um dia qualquer. Não há nenhum respeito, consideração, nada. Que dia você quer marcar? Bota aí domingo. Domingo não é o dia do Senhor? Claro. Existem situações extraordinárias. O que é situações extraordinárias? O mundo não pode parar. Enquanto essa luz está ligada, eu estou usando o microfone, existem operários na usina, está lá trabalhando. Está fazendo extraordinário. Muitos de nós precisam o quê? Tomar uma condução, um ônibus. O motorista está lá trabalhando, ele está ganhando o extraordinário dele. Existem situações em que a empresa exige motivo de força maior que estejamos ali no domingo ou no sábado. Mas a CLT diz que o trabalhador que trabalha 6 dias, ele tem direito a um dia de descanso, não é isso? É a lei. Por que essa lei? É a Bíblia que orienta assim. Deus fez o mundo em quantos dias? E o que é que ele fez no 7º? Descansou porque ele estava cansado? Que não tinha mais nada para fazer, tudo ele fez. Então, essa é a orientação, um princípio. Porque quando a gente vive nessa labuta de ganhar dinheiro, ganhar fama, querer abraçar tudo, o que é que acontece quando as pessoas vivem desse jeito? Querendo só ganhar vantagem. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. O que é que acontece? De repente, oi, que foi? Aí vai ter que parar, né? Não queria parar, né? Para ouvir a voz do Espírito de Deus, né? Mas agora vai ter que parar. Vai ter que parar e ter paciência para se recuperar. Porque o problema é quando chega para o médico, aí o médico diz, rapaz, sua situação é séria. E agora, doutor? Tome aqui. Aí quando vê aquele catatal, cheio de restrição, não pode isso, não pode... doutor, eu não quero assim não, que isso não é vida. Aí o médico diz, você quer viver mais um pouquinho? Então, siga essa instrução, viu? Porque essa sua situação está complicadíssima. Aí a pessoa, quer ou não, se quiser agora viver mais um pouco, vai ter que viver na base das restrições. Porque antes não tinha restrição nenhuma. Fazia tudo errado. Passava da hora de comer, né? Se colocando em situações estressantes demais. Porque a corda, quando ela estica demais, o que é que acontece? Ela parte, né? Aí a gente vai vivendo, vai labutando, aí todo maquinário está trabalhando bem, está ali, você liga, é só sucesso. Mas tem uma hora que a máquina emperra. Assim somos nós, né? Enquanto a gente está respirando, a gente não liga muito, mas está o coração, é uma máquina, a gente dorme, mas não para. É como se fosse uma indústria, dia e noite, as veias, né, o sangue, o pulmão, o coração, tudo funcionando, a gente está ali descansando, mas o corpo não para, as engrenagens. Aí a gente tem que também ter um cuidadozinho, né? Assim é a vida espiritual, a gente não cuida da vida espiritual, a gente não ora, a gente não jejua, não medita na palavra de Deus. Aí quando de repente
acontece um imprevisto, nos encontra de que maneira? Fraco, débil, sem força para reagir. Mas quando nós estamos exercitados na fé, não porque a gente é super crente, imagine a situação, que pode, é por isso que o crente tem que andar preparado, não sabe a que hora vai surgir um problema. Terminou o culto, aí eu pensei assim, terminou o culto, agora eu vou tomar um banho, trocar de roupa e fazer a refeição da noite e dormir e descansar. Aí de repente chegou uma jovem ali, querendo falar comigo. Aí eu atendi, qual é o problema? É que tem uma pessoa lá em casa que está assim e tal. Aí o que estava acontecendo? Ela se deparou com uma pessoa que estava endemoniada na casa dela, uma conhecida amiga. E aí, não, eu chamei um crente, ele não veio, não tinha ninguém lá não, vizinho, mas ele disse para eu vir aqui. Olha, o crente de lá ficou com medo de ver a situação, se deparar com ela. Ah, vai lá na igreja, tem uma igreja lá em cima. Ela veio, subiu e achou a gente aqui. Aí o que é que vai fazer agora? O senhor pode ir lá? Bora. Quando eu chego lá na casa, o que é que eu encontro? As pessoas de dentro de casa estavam com tanto pavor que não queriam encostar na pessoa. Do jeito que os demônios estavam na vida dela. Aí eu perguntei, onde é que está? Apontaram, está aí, ó. Está aí, mas tenha cuidado. Não, tudo bem. Aí quando eu cheguei na porta do quarto, o que é que eu vejo? Uma jovem totalmente nua, com as mãos para trás e com os grunhidos, sabe? Você já viu pessoa endemoniada como fica? Aquele negócio todo pavoroso, é claro, daquele jeito a pessoa dentro de casa fica com pavor realmente. E aí todo mundo apreensivo, as pessoas de cima e de baixo, aí espera, o que é que ia acontecer? Aí eu posso entrar? Não, pode. Cheguei lá, o que é que eu ia fazer agora? Ia ligar para o pastor Manuel Jorge, que é presidente da convenção? O que é que eu vou fazer agora? O que é que você faria nesse momento? Bati em retirada? Aí como se pergunta, você é homem ou é sarigui? O que é que você vai fazer agora, diante dessa situação? Aí a palavra de Deus nos diz o quê? Filhinho, já o tendes vencido, que é maior que está em vós. Eu não sou nada. Isso não quer dizer que não foi por causa de mim, não. Você também poderia agir assim. Em nome do Senhor Jesus. Agora, para que se tenha autoridade, tem que andar do modo de Deus, né? Porque existem pessoas que queriam imitar os apóstolos. Em nome do Deus de Paulo, o que é que os demônios disseram? Paulo eu conheço. O Deus de Paulo também eu sei quem é. E você quem é? Foi o que aconteceu. Bateram em retirada, envergonhado pelos demônios. Mas se a gente está ali em nome de Jesus, não interessa. É o nome do Senhor Jesus. Você representa o reino de Deus. E ali aquele mal teve que sair. E quando saiu, você vê logo a mudança da jovem. É como se ela se sente assim. O que está acontecendo? Aí diz, cubra ela, vista ela. E ela começou a chorar. Começou a chorar e a gente acalmando e tal. Aí a pergunta é, se a gente não estiver preparado para essas situações, como é que vai ser agora? Como é que fica o nome de Jesus diante dessa situação? Ah, eu tenho medo. Afinal, a gente está vivendo a palavra de Deus,
meditando na palavra do Senhor, orando, buscando a Deus, para quê? Para nada. Que nenhum de vocês caia nessa situação de um vizinho bater na porta e você ficar ligando para mim. Você é agente de Deus. Você é homem e mulher de Deus. Não existe esse negócio de dom de expulsar demônio. Em meu nome vocês expulsarão os demônios, diz o Senhor. Você, qualquer um, crente, mulher, homem. Ah, mas eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho diploma, eu não sou pastor, eu não interessa. Em nome de Jesus, saia. E sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, Satanás está derrotado. Nós não vamos ficar procurando sarna para se coçar, mas se porventura acontecer, aleluia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O caráter do diabo é totalmente maligno e mesmo tendo um bom tempo para pensar naquilo que fez durante 1000 anos, não hesitará em promover novamente o mal quando for liberto. É isso mesmo, a natureza maligna na vida de muitas pessoas tem tempo suficiente para se arrepender, para mudar. Existem pessoas assim, que buscam ajuda e não encontram. Buscam solução, um socorro, não tem ninguém para acudir. Mas você já reparou que tem pessoas que andam errado e é cercado de gente, um parente quer ajudar, a família, até desconhecido quer ajudar, e favorece, e dá uma porta de emprego, e dá roupa, e dá calçado, e dá comida, e dá um lugar para morar. Aquela pessoa, é como diz os antigos, o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Tem pessoas assim. Você ajuda, faz o que tem um impossível, mas aquela pessoa não se emenda, aquela natureza ali, ó, dura de coração. Já tem outros que ficam pedindo, pelo amor de Deus, uma chancezinha, que nem aquela mulher, até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos comem. Mas tem gente assim que vive como Satanás, né? Filho do diabo. Tem chance, tem oportunidade, ficou preso na cadeia, passou aquele perrengue, sai de lá, aproveita o indulto de Natal para cometer crime, continuar na marginalidade. Foi falta de oração? Não. Falta de ajuda? Não. É o espírito, né, do anticristo, o espírito do maligno na vida da pessoa, se apossando das pessoas. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Ficar por aqui, certo? Então hoje a gente aqui falou sobre Satanás é solto. Ai, não fique com medo não. Ele já está derrotado. Deus está no controle de tudo. Deus é que nos cerca pela direita, pela esquerda, pela frente, pela retaguarda. Por cima e por baixo. Agora nós temos que fugir do quê? De todo o quê? A aparência do mal. Agora, se porventura aconteceu, né, um imprevisto, saiba que não está só. Deus está comigo. O Senhor está presente, até mesmo no momento de angústia, Ele está bem presente para nos defender. Ele ordena os seus anjos para que se acampem ao nosso redor, para que a gente não tropece com o pé em pedra, ou seja, não fique sofrendo dano, mas que seja protegido. Aleluia. A graça do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai glorioso, e as consolações do Espírito Santo que está em nós e entre nós, esteja a fortalecer, a dirigir a cada um de nós, no centro da vontade do Senhor. Que assim seja, e todos que creem diz amém. Amém. Deus abençoe, e até a noite, se Deus assim nos permitir.